Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre a classificação dos seres vivos e filogenia. Olhando essa imagem, como você classificaria os seres vivos? Olhem só a diversidade. Quais os critérios que você iria utilizar? Conseguiu pensar? Talvez você tenha pensado como um filósofo grego. É verdade. Então nós temos aqui Aristóteles. Ele foi o primeiro pensador a tentar classificar os seres vivos. E como que ele fez? Então ele dividiu em dois grupos principais, em vegetais e animais. E dentro desses grupos, então ele dividiu nos vegetais em ervas, arbustos e árvores, e os animais em mamíferos, aves, répteis e no outro lado, insetos e moluscos. Mas espera aí, para a gente fazer a classificação dos seres vivos, são necessários alguns critérios. Quais foram os critérios utilizados por Aristóteles? Então, no caso, ele utilizou, com relação aos vegetais, o crescimento e os animais sangue vermelho e sem sangue, certo? Então, determinados critérios são utilizados, como o tipo celular, o número de células, a forma de obtenção de alimento dos seres vivos, para que eles fiquem organizados de uma forma mais didática para o estudo e também para que as relações evolutivas estejam presentes. Então aqui, o que é uma espécie? Você sabe o que é? Será que esse casal de lígres, que é a junção de tigresa e leão, podem gerar descendentes? Não. Eles não podem porque o número de cromossomos diferem, porém existem algumas exceções, tá? Do surgimento desses híbridos que nós chamamos. Então aqui na imagem nós temos um casal de lígres. Então, a taxonomia, ela é uma área onde ela vai estar relacionada com a nomenclatura e a classificação dos seres vivos. Taxon significa grupos e nomia, então, nomos significa nomenclatura, tá? Então, as categorias taxonômicas foram primeiro postuladas por Linneu. Linneu foi o primeiro, então, naturalista a querer separar, dividir esses seres vivos em determinadas classes. Então, ele colocou classe, ordem, gênero e espécie, e outros naturalistas ali em azul, reino, filo, família. Também Linneu falou sobre a nomenclatura binomial, a necessidade de ter um nome científico para definir uma espécie, como, por exemplo, vocês podem ver na imagem, canis familiares. O que significa espécie, então? O conceito biológico são organismos semelhantes entre si, que conseguem cruzar em ambiente natural e que podem gerar descendentes férteis. Os cromossomos, para isso acontecer, precisam estar alinhados na fertilização durante o processo de divisão celular, tá? As categorias taxonômicas, então, que nós estávamos falando que Linneu postulou, então ela começa lá, no reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, vocês têm aqui uma forma de lembrar essas categorias, reficofage, mas antes nós temos o domínio, que é uma categoria um pouco maior. Então, é como se a gente começasse, então, de uma caixa maior, onde eu englobo vários seres vivos, chamado de reino, e, no fim, a espécie. A nomenclatura binomial, então, por exemplo, são dois nomes, sempre o gênero por primeiro e epíteto específico por segundo, tem que ser escrito em itálico, sublinhado, latim ou latinizado, e a inicial maiúscula do gênero e a inicial minúscula do segundo nome, certo? Quando a gente não sabe o nome da espécie, você coloca só o gênero e o SP no final. Cladogramas são formas, são representações da gente entender o ramo evolutivo das espécies. Então, por exemplo, nós temos aqui em vermelho um ramo que fala sobre a linha evolutiva. Então, nós temos aqui 1, 2, 3 ramos. Aqui nós temos, então, o nó, que é o momento de divisão desses táxons, onde nós temos, então, 4 táxons. E cada um deles surgiu, então, uma novidade evolutiva que deu origem a esses 4 grupos, certo? Neste vídeo, nós falamos sobre a classificação dos seres vivos e filogenia. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!